Por que será que o Gollum não envelheceu igual o Bilbo depois que ele perdeu um anel? Antigamente não era tão diferente de um hobbit. Quem é você? Sméagol. Nós já sabemos que o anel tem o poder de mudar a vida de quem o carrega, mas também de deixar marcas profundas, mesmo depois de perdido. Do que me chamou? Esse era o seu nome, não era? O Bilbo e o Gollum são exemplos bem claros disso, mas por que será que a idade alcançou o Bilbo tão rápido enquanto o Gollum parecia permanecer o mesmo? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Nós sabemos muito bem que um anel tem um efeito peculiar sobre os mortais que o possuem. Com Bilbo e depois com Frodo, nós conseguimos ver que eles praticamente não envelhecem enquanto estão com o anel. E no caso do Sméagol, isso provavelmente aconteceu também. Bilbo ficou com o anel por cerca de 60 anos, e dos 50 aos 111 anos, ele quase não mudou de aparência. Não envelheceu nem um dia. Mesmo assim, ele começou a sentir os efeitos. Ele era descrito nos livros como fino, esticado, como manteiga espalhada em um pão. Agora vamos imaginar isso no caso do Gollum. Ele encontrou o anel que passou a chamar de precioso por volta do seu 33º aniversário, no ano 2463 da Terceira Era. Então ele ficou com o anel impressionantes 478 anos, muito além do tempo de vida normal de um hobbit. Mas aqui vai a pergunta: depois de perder o anel para Bilbo em 2941, por que o Gollum não envelheceu visivelmente, mesmo passando quase 78 anos sem o anel? Se nós compararmos, não há muita diferença na aparência ou nos movimentos de Gollum entre as descrições dele nos livros de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. A resposta da nossa pergunta começa na maneira como cada personagem conseguiu e perdeu o anel. Como Gandalf mesmo explica para Frodo, o Bilbo começou a sua relação com o anel de forma misericordiosa, poupando a vida do Gollum. Por isso, o Gandalf acredita que o Bilbo conseguiu no fim abrir mão do anel voluntariamente, com uma ajudinha do Gandalf, é lógico. Agora o Gollum, o Sméagol matou o Déagol para poder pegar o anel à força. E o anel não foi algo que ele abandonou, foi o anel que abandonou ele. Entenderam a diferença? O Bilbo, mesmo depois de perder o anel, conseguiu seguir a sua vida, até que bem feliz lá em Valfenda. Já o Gollum nunca deixou de ser dominado por ele, mesmo sem tê-lo mais. E vale lembrar que algumas ideias vêm das mudanças feitas nos filmes. Um exemplo é a exclusão do intervalo de 17 anos entre o Bilbo entregar o anel e o Frodo encontrá-lo lá em Valfenda. Essa parte é importante porque é nesse período que nós vemos o Frodo também bem conservado para um hobbit do condado, o que é mais um efeito do anel. Nos filmes, o intervalo entre o Bilbo entregar o anel e os eventos seguintes é encurtado para parecer que se passaram apenas semanas ou meses. E nesse caso, faria sentido que o Bilbo, depois de 17 anos sem o anel, parecesse um hobbit de 67 anos. Só que quando a gente lê os livros, não existe nenhuma indicação de que o Bilbo tenha envelhecido tanto nesse período desde que ele deixou o condado. E curiosamente, o Frodo encontra o Bilbo em Valfenda, no Salão do Fogo, durante o Conselho de Elrond. E depois o Bilbo ainda presenteia o Frodo com a ferroada e a camisa de Mithril. E em nenhum desses momentos o Frodo ou o narrador mencionam que o Bilbo parecia mais velho. E se ele tivesse mudado visivelmente, o Frodo certamente notaria. O Bilbo, que já tinha 128 anos, até comenta que gostaria de voltar para o condado, mas diz que não foi permitido. Ele fala:
Eu até pensei várias vezes em voltar para a Vila dos Hobbits, mas estou ficando velho e eles não me deixaram. Gandalf e Elrond, quero dizer. Eles acham que o inimigo está me procurando por toda parte e faria picadinho de mim se me pegasse sozinho na natureza. Então, mesmo que o Bilbo admita que está envelhecendo, ele deixa bem claro que não foi por essa razão que ele não voltou para o condado. A decisão foi de Gandalf e de Elrond. Do mesmo jeito que o Gollum, o Bilbo parecia ainda estar sentindo os efeitos do anel, mesmo depois de entregá-lo. Ele podia estar envelhecendo bem devagar, se é que estava envelhecendo, né? No caso do Gollum, ele fica com o anel por muito mais tempo, e isso pode explicar porque ele demoraria mais para envelhecer ou para morrer. Outra teoria é que um anel continua afetando quem o possui por um longo período, mesmo depois de perdido. Isso também pode ser observado nos efeitos dos 9. Os Nazgûl, que receberam os anéis de Sauron, tiveram as suas vidas estendidas ao ponto de se tornarem espectros. E mesmo depois de perderem os anéis, eles continuaram escravizados por eles, como Gandalf mesmo diz. E nos contos inacabados, nós vemos que os Nazgûl ficaram completamente dominados pelos anéis, que estavam nas mãos de Sauron. Mesmo sem os seus anéis, o poder continuava sobre eles. Isso mostra que o mesmo poderia acontecer com o Um Anel. Mas o domínio do anel acabou. Em 25 de março de 3019, o anel foi destruído e o seu poder chegou ao fim. Quando a guerra termina e o Frodo está em Gondor, ele comenta que quer ir até a Valfenda ver o Bilbo, sentindo falta dele, já que o Bilbo não foi até Minas Tirith. E a Arwen então diz: "Você sabe o poder daquela coisa que agora foi destruída, e tudo o que foi feito por esse poder está agora desaparecendo. Mas seu parente possuía essa coisa por muito mais tempo do que você. Ele está velho agora para um hobbit e espera por você, pois não fará mais nenhuma longa jornada, exceto uma." Assim, embora o Bilbo não tenha envelhecido imediatamente ao entregar o anel, como nós vemos nos filmes, a idade começou a alcançá-lo depois que o anel foi destruído. E quando os hobbits e o Gandalf chegam a Valfenda, um dia antes do aniversário do Frodo e do Bilbo, eles percebem o quanto Bilbo mudou em menos de um ano desde a última vez que o viram. Antes de comerem, se lavarem ou até mesmo tirarem as suas capas, os hobbits correram para procurar o Bilbo, e eles o encontraram sozinho em seu pequeno quarto, cercado por papéis, canetas e lápis. Ele estava sentado em uma cadeira perto da lareira acesa. Parecia muito velho, mas ao mesmo tempo tranquilo e quase sonolento. Esse é o momento em que os hobbits percebem que o Bilbo está envelhecido, menos de 9 meses depois da última vez que o viram e não durante o intervalo de 17 anos. No dia seguinte, durante a celebração do aniversário de Bilbo lá em Valfenda, eles notaram que ele frequentemente cochichava enquanto contava as histórias das suas aventuras. Naquele período, Bilbo passava a maior parte do tempo no quarto, saindo apenas para as refeições. Frodo encontraria o Bilbo novamente 2 anos depois, nos Portos Cinzentos. O Bilbo estava montado em um pequeno pônei cinza, parecendo cochilar. De repente ele acordou, abriu os olhos e disse: "Olá, Frodo. Bem, hoje eu passei o velho Tuque, está resolvido. Acho que agora estou pronto para partir em mais uma jornada." Bilbo e Frodo, agora livres do peso do Um Anel, passariam os seus últimos dias mortais no reino abençoado dos elfos.
Já o Gollum teve um destino muito diferente. Ele morreu junto com seu precioso, mas se tivesse sobrevivido, provavelmente ele não teria durado muito. A idade alcançou o Bilbo rapidamente, mas ele ainda viveu o suficiente para ultrapassar a idade do velho Tuque, o hobbit mais velho registrado até então. No caso do Gollum, que já tinha ultrapassado em muito tempo o tempo de vida de qualquer hobbit comum, a sua jornada teria sido bem curta sem o anel. No fim, todos os portadores do anel se livraram do seu domínio, seja perecendo ao lado dele, como o Gollum, ou navegando para muito além dos limites do mundo mortal, como o Bilbo e o Frodo. Eu acho que estou pronto para mais uma aventura. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Nós devia torcer o pescocinho dele.